A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas as nossas vidas hoje, eternamente, e que possamos nessa reflexão de quarta-feira nos alinharmos diante da palavra do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para abençoar as nossas vidas e nos direcionar sobre todas as circunstâncias, de direcionar nossas vidas, nos livrando de todas as circunstâncias que possa vir querer abater-nos durante o percorrer dessa nossa vida aqui na Terra. Eu desde já quero fazer um ensejo na leitura da palavra do Senhor no livro de Tiago. Essa semana nós temos falado muito de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que vai nos dizer assim, que é o dever a resistir às paixões. De onde vêm as guerras e as pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que em vossos membros guerriam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos gastos em vossos deleites. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Ou não cuidai-vos vós de dizer das Escrituras: o Espírito em que vos habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz Deus: resistiu os soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará-vos a vós. Limpai as mãos pecadoras e de duplo ânimo, e purificai o vosso coração. Senti a mesma coisa. Senti as nossas misérias e lamentos, e chorai, e convertei os vossos coração em pranto e gozo, de tristeza. Humilhai-vos perante a ele, e ele vos exaltará. Irmão, não falei mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão, e fala mal da lei, e julga a lei. E tu não julgas a lei, e não, a não ser observador da lei, porque quem julga é somente quem julga a lei, mas é o juiz. Mas um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é para julgar a outrem? Aleluia, glória a Deus. Palavra para poder incentivarmos a prosseguir na caminhada, nos exortando com respeito à prática da doença mais ramificada, da doença mais espalhada na humanidade, que se chama pecado. Na realidade, quando o pecado vem, ele vem na surdina, vem nos oferecendo alguma coisa, ou vem para cobiçarmos, e através da cobiça vem o desejo, depois do desejo vem a concepção daquilo que iremos fazer que não irá agradar a Deus. E Deus vem nos alertando na sua palavra, vem nos falando na sua palavra, com respeito
A nossa guerra que não é contra a carne, por isso que eu falo para os amados irmãos que nós não devemos ser ignorantes ao nosso próprio conhecimento e aos nossos pensamentos, porque propriamente a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. Quando eu estou aqui falando para você das coisas boas, nesse hemisfério espiritual aqui em cima, há muita potestade da maldade querendo impedir que eu não fale para vocês com relação das boas coisas que Deus faz na vida do homem. Porque relativamente o diabo vai querer sempre prender a pessoa e não deixar que a pessoa seja mudada, transformada pelo poder e pela ação do poder de Deus. Verdade é também que muitas vezes as pessoas colocam tudo culpa no diabo, mas o diabo, ele na realidade, ele vem com um objetivo só, de matar, roubar e destruir. Essa é a verdade. Então ele consegue persuadir a pessoa para laçá-la e deixar ali ela alinhada naquilo ali. E muitas vezes a pessoa tendo tudo aquilo que ele concede a pessoa está presa, não pode sair e fica naquela prisão da tristeza, da depressão, porque é muito ruim, muito ruim. Falo com propriedade própria. Quando nós erramos diante da presença de Deus, o nosso semblante cai, vem aquela tristeza, vem aquele desânimo, não dá vontade de ir mais, dá vontade de retroagir, de não caminhar mais. E eu não estou falando do pecado, eu estou falando do pecado no estado geral, porque o pecado, uma palavra que você falar erradamente, ferir alguma pessoa, você já vai estar pecando. Então, na realidade, não tem qualificação de pecado, pecadinho, pecadão, pecadaço, não tem, tem pecado. Qualquer coisa que ofere o seu coração e entristece a sua vida, você errou, e você errou consigo mesmo, porque a tristeza vai vir para o seu coração, porque Deus não traz tristeza ao coração. Deus traz paz, Deus traz alegria, Deus traz prosperidade, Deus traz livramento, Deus traz tudo que você imaginar de bom, Deus vai trazer na sua vida. Mas quando você se ilude por alguma coisa e você erra, consecutivamente esse erro vai te trazer deveras consequências que vai te entristecer. Por isso Tiago nos fala de onde vem as pelejas entre vós, interrogação, exclamação. Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites que em vossos corpos guerria? Então é assim, é uma guerra do espírito contra o corpo, do corpo contra o espírito. O espírito quer as coisas espirituais, o corpo quer as coisas carnais. O corpo quer desejo, cobiça, interesses de engrandecimento, soberba, carne, vai querer todas essas coisas, vai querer alimentar as suas carnes nos desejos, nas paixões e nos atos libidinosos, nos atos errados, nos atos que até fora dos casamentos acontecem. Então tudo isso na fornicação, então todas essas coisas trazem esse circo e é uma luta grandiosa. Cobiçais e nada tendes, sedes invejosos e nada podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes para pedir. Quer dizer, você cobiça, nada tendes, procura guerrear e você não tem nem condição de pedir a Deus, porque você se sente inferior ao Senhor pelo fato dos atos errados cometidos ou praticados por você. Aí ele vai nos falando na sua palavra ainda: pedi e recebeis, para
pedis, pedis e não recebeis, porque pedis para gastar com os vossos deleites. É muitas vezes a pessoa que acontece com as pessoas. Isso aconteceu comigo, experiência própria. Hoje tenho 64 anos, mas já passei por a juventude. Então muitas vezes trabalhava, e o meu saláriozinho, quando eu recebia na sexta-feira, eu ia para os lugares, bares, ia para esses lugares, gastava meu dinheirinho ali, bebia, cheguei a provar um pouco, não fui viciado, mas ficava ali jogando conversa fora e tal, e ajudando, pagando para um colega, para o outro, aquele negócio todo. Quando ia ver, o dinheiro já diminui, pequenininho. O dinheiro era pequenininho, era desse tamanhozinho aqui o dinheiro. E aí no outro dia, na segunda-feira, já não tinha mais nenhum tostão. E também, aí eu ia pedir, porque também eu fumava, né? Tinha o vício do fumo, não fumei por muito tempo, não bebi por muito tempo. Eu acho que foi uma etapa de 2 anos ou 1 ano e meio. Jesus logo entrou em meu coração, ele me libertou de todas essas coisas. Mas aí eu ia pedir o colega. Eu lembro até quando eu parei de fumar. Por isso que eu falo que muitas coisas na nossa vida e muita guerra é a opinião própria da nossa vida, e nós temos que entender que isso é opinião própria. Acabou meu cigarro, eu fui pedir um cigarro, um colega meu emprestado, ele pegou e falou assim: olha, quem tem seus vícios, que se sustenha. Aí naquele mesmo dia eu peguei e falei para mim: não vou fumar mais, e parei. Rapaz, não é que uma semana que eu estava parando já de usar o cigarro, o camarada não chegou com a carteira para mim, pegou e falou: aí, eu vou te presentear, disse que eu não te dou nada e tudo. Quer dizer, já me levando para voltar novamente aos despojos, né? Para me voltar novamente à prática das coisas erradas, aqueles negócios todos. Então é isso. É a guerra espiritual entre a carne e o espírito, o espírito e a carne. Então essa guerra vem. Essa guerra vem sobre nossas vidas. E a palavra no capítulo 4, versículo 4, vai dizer: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Na verdade, é porque toda aquela pessoa que se apega muito às coisas carnais e mundanas, Deus não está presente. Isso não quer dizer que nós teríamos que estar alienados da verdade de Deus, porque nós estamos vivendo no mundo. Então todos nós somos iguais de carne, todos nós temos sentimentos, sentimos a mesma coisa, todos nós somos tentados e propícios aos erros, aos pecados. Há muitas coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas e nós não podemos ser ignorantes dessa forma. Temos que entender o seguinte, que o perdão de Deus e a liberalidade do perdão de Deus vai nos trazer novamente a comunhão com o Senhor. Então, é isso. Então, temos que refletir dessa forma. E quando ele nos retrata adúlteros e adúlteras, não é somente num ato de procurarmos os desejos da sexualidade, não. Adulterar a palavra, adulterar o comportamento, adulterar essa conjunção que é nos retratada na palavra de Deus, adúlteros e adúlteras, pode se envolver adjetivos de várias formas, de várias coisas, adulterando, mentindo. Uma mentira pode ser uma adulteração, sabe? O descumprir da verdade e da vontade de Deus pode ser uma adultério, pode ser mas também não é, mas é. Você vai estar realizando algo que não está praticando.